Pode Crer! Sejam bem-vindos a mais um episódio. O episódio de hoje tá imperdível, então continue aqui com a gente. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes. Esse é o Pode Crer. Antes da gente começar, porque hoje a gente tem assunto pra dar e render, então siga aqui as nossas redes sociais, podecrer.ufc, Instagram e TikTok. Aqui no YouTube você pode se inscrever no nosso canal pra gente ganhar outra plaquinha. Deixe aqui seu comentário também, fique maratonando os nossos vídeos e também comente do que você está achando, deixe o like e diga o que você está achando aqui do nosso episódio. A gente também tá nas plataformas de podcast, Deezer, Spotify, Amazon e... Não tem desculpa, Todas todas aí. outras. Pesquisa aí, Pode Crer que você vai achar, não tem desculpa pra não ouvir a gente. É isso, nosso convidado de hoje passou por momentos de tensão ontem. Estou falando, pastor Leonardo Sali. E estamos gravando hoje, quinta-feira. Quinta-feira, dia 28. E ontem o pastor passou por uma situação muito difícil, que teve uma tentativa de assalto aqui no Rio de Janeiro. Queria que o senhor falasse desse grande susto pelo qual o senhor passou. Isso, Deus abençoe a todos aí, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Ontem eu fui pegar minha filha na escola, né? E aí depois que eu peguei na escola, ela tinha um dentista. Eu sempre ando com segurança, devido ao que eu já passei, né? Foi mais um livramento para conta de tantos livramentos que o Senhor já me deu. Só que como tinha o dentista, pedi para o segurança levar a aluna no dentista. E como eu estava ali perto da praia, eu parei ali com a minha mãe, o marido dela e o Henrique, que é o cozinheiro, nosso amigo. Paramos para a gente tomar uma água de coco ali no quiosque, minha mãe tomou um açaí e eu fiz uma caminhada ali de 15 minutos. Aí minha mãe não voltou comigo, pegou um Uber para voltar. Graças a Deus foi o primeiro livramento, senão minha mãe tinha morrido dentro do carro, que minha mãe passa mal por tudo. Se ela estivesse ali dentro, já era. Minha mãe pegou o Uber e voltou. E logo em seguida eu tem até postar no Instagram que eu postei tomando uma água de coco, peguei o carro e fui embora. Quando eu vou embora eu passo por aquela rotatória. Aquela rotatória tem um sinal, ficou vermelho, aí fez aquele engarrafamento do sinal. Os carros na minha frente, atrás, o carro grande, meu, né? Ficou encurralado no carro da frente e de trás. Aí eu fui surpreendido pelo assaltante, parou do meu lado com a moto, e o de trás batendo com o revólver no vidro, né? E foi muito rápido. Abre, não sei o que, apontando Até a você arma. entender o que tá acontecendo, né? Até entender. E detalhe, ali já bateu aquela adrenalina. Mas eu não fiquei tão nervoso. Ele estava apontando a arma no rosto do meu amigo, que é o Henrique, que é o cozinheiro. O pessoal conhece no Instagram, segue a gente. Quero carona. Que é o Carona. E quando ele foi um pouquinho mais pra frente, que ele apontou a arma pra mim, eu fiquei nervoso. Quando tá apontando pra mim, eu fiquei nervoso. Não, quando apontou pra mim, me deu um nervoso tão grande que eu queria sair dali, porque o carro é blindado. Mas você não quer pagar pra ver, saber se a blindagem tá boa, dotação, porque fala que aguenta um calibre e tal. Eu não entendo de arma, não entendo de calibre. Não vai E pagar aí, pra ver. não vou pagar pra ver. E aí, quando ele apontou uma arma pra mim, que ele fez aquele olhar que ia atirar, porque eu não tinha aberto a porta, foi aonde eu vi uma brechinha pra mim sair. E aí eu passei com o carro, porque estava tudo parado na minha frente, eu passei por uma brechinha desse tamanho, com o carro pra frente. Só que daqui a pouco meu carro não andava mais, porque o painel começou a piscar, que todos os pneus furou. E na frente já estava até a própria roda mesmo no chão. Que loucura, pastor. Aí quando eu olhei para trás, tava pegando fogo. Primeiro eu pensei que era o meu carro pegando fogo. Só que era a moto do cara. A moto do cara explodiu, porque o carro passou por cima da moto, só que eu não sabia. Mas foi o que o senhor falou, né? Tanta adrenalina que o senhor só queria sair Não vi dali e nada, não viu eu nada. não vi nada. Pra mim eu pensei que era o meu carro que tava pegando fogo. O carro não tava andando. Acho que até no vídeo o senhor fala, né? Foi. Porque naquela hora ali, que 1 minuto virou 1 hora. Aquele desespero todo. Pra mim o cara tava ali ainda, com a arma. Daqui a pouco aparece uma multidão de pessoas, mas saiu gente de todo canto. A gente viu os Eu vídeos. pisquei o olho assim, mano, tinha gente saindo do prédio, do valão, do ônibus, lotou o carro. E aí você tenta ligar pra polícia e liga pro corpo de bombeiro, liga pra todo mundo, uma dificuldade. E eu tentando chamar todo mundo ao mesmo tempo, eu falei, vou no Instagram, porque eu sei que meus amigos, minha família, todo mundo me segue, vai ser mais rápido pra me prestar socorro. É onde foi até o vídeo, foi socorro, mas eu tinha ligado pra polícia ali, pro bombeiro. E aí, quando eu olhei pra trás e vi o fogo, eu falei, é meu carro que tá pegando fogo. O carro tá andando. Só que a multidão veio pra perto do carro e começou a levantar o carro. Eu falei, será que eles querem virar o carro? O senhor não tinha nem... O senhor não sabia ainda. O cara tava debaixo do meu cara tava carro, não debaixo- sabia. Até porque foi uma distância grande da moto pra onde o carro parou. Eu não imaginava que o cara tava debaixo do carro e tinha sido arrastado ali até que. Graças foi do livramento pra mim e pra ele. De mim de não morrer e ele também de não morrer, porque foi o próprio Deus ali. E aí,
E o pessoal querendo virar o carro, eu virei o volante, eles levantaram o carro, tiraram o rapaz debaixo do carro ali. E esperamos a polícia chegar, esperamos o bombeiro chegar para ele estar prestando socorro. O outro fugiu, o que estava com a arma fugiu. E aí chegou a minha mãe, né, passando mal, minha esposa também está grávida, ficou desesperada também. Um susto enorme. Um susto muito grande. E foi um livramento de verdade, porque o senhor já passou por outras situações também relacionadas a bandidos, né? Que o senhor te livrou. Dia 17 de janeiro de 2022, eu levei 3 tiros na minha porta da Maroc, que também saiu em várias notícias, na linha amarela, também parado no engarrafamento, outra moto, 2 homens, e que bateu da mesma forma no vidro do carro e deu tiro, já bateu dando tiro. E o tiro bateu em direção ao meu rosto. Se eu não fosse blindado, eu já estava na glória. Então, tipo assim, deu 3 tiros na porta do carro. Olha como é que tá. E o senhor também já foi sequestrado, né? Saindo Um na Barra da Tijuca também. Na época eu não tinha carro blindado, eu tinha um Honda Civic. E aí eu saí no restaurante Paris 6. Muito conhecido, muito movimentado. Muito conhecido, e na época era no outro lugar, porque agora tá na praia, no antigo ali, acho que era Vinícius, o nome da rua. Que era perto de uma esquina. Inclusive eu tenho amigos lá, garçons que trabalham até hoje, já são meus amigos, Josimar. E eu saindo do restaurante, parou um jipe na minha frente, saiu 4 homens armados, e não era blindado, e eu fiquei de meia-noite às 4 da manhã na mão de bandido. Como que foi isso? Ele foi parando em cada... Ele me deixou no tudo em rebolso, ele me pegou na barra, me deixou no tudo em rebolso, parando em cada tipo de caixa eletrônico para tentar sacar dinheiro. Mas eles sabiam quem era o senhor, ou você acha que eles foram intencionados? Não. Tá falando o quê? Disse agora? Não, do sequestro, que eles sabiam que era o senhor e queriam mesmo tirar seu dinheiro. Não sabia não. Que loucura, hein, pastor? Não sabia não. Muito Mas livre, eles iam conseguindo tirar dinheiro, ia para o outro caixa eletrônico sem conseguir, iam ficando mais Deus nervosos? é tão bom que não deixou, porque a segurança do banco, pelo horário que era, proibiu o saque. Sim. Aí não sacou nada. Graças a Deus. Graças a Deus. Não sacaram nada e liberaram o senhor? Aí levaram o carro, levaram carteira. Sim. O que dava pra levar, eles levaram. Eu consegui os documentos e o celular de volta, conversando com ele. Falei, pastor, faça a obra de Deus aí, celular é para usar para as coisas da igreja, isso aqui, e foi devolvendo. E aí o carro ele levou. E também ontem, né, a gente tá falando sobre esse susto do pastor Leonardo, o pastor Silas Malafaia também foi outra pessoa que teve um livramento, também sofreu uma tentativa de assalto, graças a Deus ele tá bem. Enfim, orar pelos pastores, né? Ontem foi 4 ocorridos. Antes de ontem foi o pastor Silas, foi o membro da nossa igreja, que é o Rafael e a Isa, também tentativa de assalto, fizeram a mesma coisa, eles fugiram. O João, que também é da nossa igreja, e 2 vezes teve que ter fuga, e eu. O Rio de Janeiro está muito perigoso. Pastor, sobre esse susto, né? O senhor colocou no seu Instagram que, graças a Deus, o cara que tentou te assaltar estava vivo, né? E a gente sabe que nessas horas a gente fica com muita raiva do bandido, do crime, óbvio, isso é compreensível, né? E o senhor deu graças a Deus que ele estava vivo, que ele não havia perdido a vida dele. E o senhor, como é que o senhor já perdoou? O senhor precisa perdoar? Como é que tá em relação a isso? Porque a gente sabe, o senhor ali estava vítima, podia ter morrido. Como é que fica essa situação? Quem tem visão espiritual, basta um pouquinho, porque a Bíblia diz que o espiritual entende as coisas espirituais. Quem tem visão espiritual sabe que a nossa luta não é contra a carne, contra a sangue, é contra principado e potestade. A gente trabalha muito no culto de libertação, inclusive eu postei um vídeo hoje que mostra uma pessoa que era do tráfico, manifestado e demoniado, fazendo sinais com a mão, como se fosse pegando fuzil, pistola. E o que leva essa pessoa a entrar nessa vida, o que leva essa pessoa a viver isso, são totalmente influências de demônios, porque existe a possessão e influência. Possessão de dentro para fora. É quando o demônio se manifesta na pessoa, a pessoa fica em transe, não sabe o que está acontecendo, e existe influência que é de fora para dentro. Então você sabe o que leva essas pessoas a viver isso. Então eu não consigo ter raiva, eu não consigo guardar nada no meu coração, porque eu sei que de fato essa pessoa e tantas outras estão nessa vida aprisionada pelo diabo. E o poder do evangelho tem poder de transformar, porque eu conheço muitos pastores, missionários, pregadores, que um dia eram, e hoje são homens de Deus e transformam. Então tem transformação. Eu louvei a Deus pelo livramento da minha vida e da vida dele, porque ele podia ter morrido ali também de verdade. Então glória seja dada a Deus pelo livramento. E teria morrido sem Cristo. E mesmo preso, às vezes Deus prefere prender do que perder, porque tem muita gente que na cadeia se converte. Você pode ver que ele estava preso, saiu e voltou. Ou seja, a liberdade da cadeia não é a liberdade da vida. Tem gente que é livre da prisão, mas não é liberto da escravidão do diabo. E tem gente que está preso na cadeia, que se converteu lá dentro, participa de culto lá dentro e que já está liberto.
Tá liberto no espírito, tá preso no corpo físico. E tem gente que tá liberto aqui e tá preso no espiritual. Então, de fato, eu sei que, tipo assim, se ele não fizesse isso comigo, ele ia fazer com outro, porque a pessoa que sai de casa para assaltar e ele não sabia quem eu era, a pessoa... Porque eu acredito que ele sabia, porque ele tentando... Na minha adrenalina era um blindado, mas se ele soubesse quem era, que tivesse blindado, eu sempre ando com segurança. Olha o livramento que Deus deu para esse rapaz. Sim. Se o segurança estivesse ali, o pior poderia ter acontecido. A gente ora e torce para que ele encontre Jesus e mude de vida. Em nome de Jesus, que transforme, que seja convertido. Pastor, eu queria que o senhor voltasse um pouquinho no tempo e contasse da sua história, o seu início na fé, como que aconteceu. Rapidinho, pastor, assim, se a água acabar, o senhor pode avisar, tá? Assim, Amém. Então, o início da fé, eu atribuo a minha conversão à minha mãe, né? Com 2 anos de idade, minha mãe se converteu. Minha mãe era casada com meu padrasto era de uma religião totalmente diferente, era do candomblé. E a família toda dele era, então eu morava numa casa que embaixo praticamente era um terreiro, que tinha consultas, que tinha todo o movimento lá. E a minha mãe se converteu. A primeira igreja que ela se converteu foi na Universal. E eu tinha 2 anos de idade, eu lembro de música quando eu era criança. Do que ela cantando e sei de cor. Você vê como é que marca de fato aquele versículo de ensina teu filho no caminho que se deve andar, que quando ele envelhecer não se desvie, de fato isso é um cumprimento na minha vida. Então eu atribuo assim, o amor que eu sinto por Deus através da vida da minha mãe, que me ensinou o caminho que se deve andar. E aí começamos a nossa trajetória. Foi muita guerra, porque imagina, eu tinha que ir para a igreja escondida, hein, minha mãe. Porque toda vez que meu pai descobria que a gente ia para a igreja, era um motivo de muita briga dentro de casa. Porque ele não queria deixar a gente para a igreja. Hoje é o obreiro da igreja. Amém. E depois a gente foi para a Assembleia. Então, com os 12, 13 anos, eu fui para a Assembleia de Deus. E depois que eu saí da Universal e fui para a Assembleia, eu vim mover pentecostal. Eu fiquei durante... A maior parte da minha vida foi dentro da Assembleia. E 14 anos fui consagrado a missionário. Com 13 anos fui batizado nas águas. Então, tudo na minha vida foi muito precoce, foi muito rápido. A minha vida toda foi dentro da casa de Deus, casa do Pai. E aos 20 anos fui consagrado a pastor. E aí nasceu a IPTM. Então, essa conversão do padrasto do senhor aconteceu na IPTM ou já vem de antes? Não, aconteceu antes. Aconteceu na Assembleia. Né? A gente foi no culto, Deus usou um pastor que nunca viu a gente para falar a vida dele toda. Eu me lembro como se fosse hoje o pastor falou assim, eu estou indo numa casa, que eu estou vendo uma casa embaixo, passa pelo corredorzinho, sobe os degraus e você mora na casa de cima. Só que embaixo é a tua família, essa família toda, eu vejo muita obra de feitiçaria. E descreveu de uma forma tão poderosa que ali meu pai caiu no chão, foi liberto, aceitou Jesus e ali começou a transformação da nossa casa de verdade. E a IPTM começou quando o senhor tinha 20 anos. Isso. O senhor fundou? No quintal do meu pai biológico. Esse, no caso que eu estou falando, é o meu padrasto, que chamo de pai, Sim. porque me queria desde os meus 12 anos de idade. Aí com 20 anos eu era missionário. E aí 20 anos eu fui consagrado a pastor na CONIP, que também é a Assembleia de Deus. Bispo José Alfredo. E aí começamos o culto no quintal do meu pai biológico. Também minha família toda, de pai de pai, ninguém era evangélico. Ninguém. E começamos no quintal. Só que era só para a família. Só que dentro de um mês já tinha 70 pessoas no quintal e o povo do lado de fora na calçada pedindo para entrar. E minha avó falava, não vai entrar aqui não, porque é casa, eu não sei quem é as pessoas aí de fora para entrar, o pessoal não é evangélico, sabe como é que é. E aí o pessoal, não podendo entrar, ficava lá na calçada, abre pra gente. E eu pregando lá sem microfone, sem nada, o povo lá embaixo, glória a Deus. Duque de Caxias. Duque de Caxias. E aí a gente abriu uma lojinha e começou o projeto da igreja. E desde lá eu já tinha problema com assaltante, porque quando a igreja foi comprar o meu primeiro ventilador, roubaram o meu Monza, o carro que eu tinha. Desculpa, pastor. O Monza era quente, só pegava na oração aquele carro. Levaram o carro todo, com todo o DVD, não tinha na época moda DVD, eu tinha DVD de pregação. Levaram tinha acabado de pegar o DVD todo, a comunidade toda se converteu ali. Mas a IPTM, inclusive, hoje são 33 igrejas, né? Igreja. Tem aqui no Rio, tem em Fortaleza e tem também em Lisboa e em Orlando. E o pastor, né, explicou que esse crescimento aconteceu de 3 anos pra cá, Foi né? na pandemia. Que loucura, pastor. Fala um pouco sobre essa expansão da IPTM, que Então, é a Igreja Pentecostal Tempo de Milagres, né? Que a gente não isso. falou o nome Igreja completo da Pentecostal igreja. Tempo de Milagre. Então, eu não sabia que, tipo assim, a internet ela tinha um poder que ela tem. Então, quando eu fazendo pregação no culto, na época eu só tinha igreja em Caxias, que foi a primeira igreja inaugurada, e depois no Recreio, que era ali no Terreirão, na Paulo Alonso. Quando deu o lockdown, fechou tudo. Então, ninguém podia sair e ver aquele loucura da Covid, ninguém sabia que, será que vamos voltar a se abraçar? Será que o mundo vai voltar como era antes? Então, aquela preocupação, tinha um aplicativo do org, quantidade de pessoas que morriam por dia. E aí a gente que quer pregar o evangelho falou, e agora, como vai pregar? Através de live.
E aí eu comecei a usar as lives e fiz uma campanha de 40 dias. Inclusive eu vou fazer agora, dia 1º de dezembro, de novo, a campanha dos 40 dias. Foi a primeira vez que eu fiz. E aí botou 26 mil pessoas ao vivo. Foi crescendo, né? Começou com 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 e foi crescendo demais. E aí começou a loucura, porque quando começou a voltar para os cultos, mesmo ainda na pandemia, aí começou aqueles cultos assim, ó, botar a cadeira Distante uma da outra. distante uma da outra. E aí eu fui fazer o primeiro culto, uma vigília na quadra da Grande Rio, que emprestou pra gente, quero até agradecer a todos da quadra da Grande Rio, que emprestou, que literalmente sempre empresta um espaço pra gente fazer um culto. E na época não tinha um espaço grande, fizemos ali com a medida protetiva da distância. Só que o que acontece? Antes da pandemia, antes da live, eu era um público. Depois... Aí eu falei, gente, vai ter vigília, mas eu não imaginei o que ia acontecer. E aí, mas foi tanta gente. Como é que mantém medida de distância numa vigília que lota, né? Então, aí foi a loucura. Que a gente sai na Globo falando como o lugar mais lotado durante a pandemia. A matéria do meu nome é só assim. Só Jesus na minha vida, né? Acho que... Olha, eu vou falar um negócio pra você. Ai, pastor. E ali começou. E aí, aí a ficha não caiu. Eu falei, como é que veio tanta gente? E começou todos os cultos que a gente começou a ir. Todos os lugares ficou pequeno. Devido ao alcance da internet, inclusive em outros países. Como eu fui em Portugal agora, pregar numa das casas, que é de casa de show lá mais... Uma das mais conhecidas, a gente tem que fazer uns stories, um vídeo dizendo, gente, não vem mais pra cá porque não tem como botar mais gente. O pessoal do lado de fora, queremos entrar. O pastor já era muito conhecido na internet na época da pandemia, né? Foi ali que eu comecei a ser. Você lembra quantos seguidores o senhor tinha, mais ou menos? Eu acho que, se eu não me engano, eu tinha uns 300 mil seguidores. Que já era uma quantidade expressiva, né? Mas hoje o senhor tem... Mas eu era muito mais forte no Face. Sim. Não, e hoje o senhor, somando tudo, tem mais de 5 milhões de seguidores. Não, aí dá uns 10 milhões de seguidores, juntando no YouTube, coisa, o Facebook, gente. o Instagram, o TikTok. O TikTok tem 3 milhões e 400 mil. Que loucura. O Instagram tá indo pra 2.600 agora. E aí a igreja foi crescendo a partir disso. Foi crescendo de uma forma poderosa. E as igrejas todas cresceram em 3 anos. 33 igrejas já inauguraram. Graças a Deus, todas já inauguraram, já com o povo esperando. E já fica pequena por lugar. Como é que é a sede, né? O povo de Deus recebendo. E já tem planos para abrir mais igrejas. Em nome de Jesus. Então fique de olho aí no seu bairro. Você falando dessa sede, né, das pessoas, o senhor aparece muito com influenciadores, pessoas famosas. O senhor sente que mesmo nessas pessoas que têm tudo, existe essa sede por Jesus, Então, um vazio? O que acontece? Eu conheço muitas pessoas que têm mídia, que são influentes, seja no ramo que for, seja jogador de futebol, seja cantor, seja o que for. E eu percebo que a grande maioria, não todos, porque sempre tem aquela exceção, mas a grande maioria tem aqueles vazios, né? As pessoas querem Deus, só que é o povo mais difícil de se converter. Porque muitos desses vão, às vezes, para uma igreja que é mais light, difícil congregar na IPTM. Porque vai ter que ter renúncias, vai ter que ter cenário. Então, às vezes as pessoas pensam que uma conversão é mudar somente de rota. No cenário de que a pessoa ia para a balada, mas agora está indo para a igreja, mas as pessoas nem sabem, às vezes, que se converteu. Então, a conversão, de fato, é uma transformação. É impossível a pessoa ser transformada pelo Evangelho e isso não ser explícito, isso não ser notório, né? Então, muitos que a gente vai fazer culto, que a gente vai levar a palavra de Deus, muitos foram transformados. Quer ver um que foi, que era, ele mesmo contou no podcast já umas 2 ou 3 vezes, que era ateu e passou a crer, o Thiago Negro. O primo rico. O primo rico, que eu tenho um carinho muito grande. Eu não sabia quem ele era. Foi através do Cacá Diniz, eu estava dentro de casa e o Cacá me liga do nada. Eu tinha acabado de acordar e o Cacá me ligou e falou, fala varão de fogo. O Cacá me liga assim, fala varão do fogo, como é que você tá? Falei, tô bem, Cacá. E ele, tô aqui com um amigo meu, quero que você ore. E botou, e eu não sabia quem ele era. E aí Deus me tomou em profecia, foi muito forte aqui. Senti Deus, eu me lembro que Deus falou em profecia assim, ó, tu fez prova de Deus? Dizendo assim, porque ele fez uma prova com Deus junto com o Thiago Brunet, que também é um grande homem de Deus, falou, faz uma prova com Deus. Se Deus não te responder em 7 dias, e ele querendo saber da existência de Deus, fez prova e falou, então, dentro de 7 dias eu quero uma resposta. Aí Deus me usou em profecia, sem saber do que ele fez, dizendo, sou eu, Senhor, que falo para ti, dizendo, tu não fez prova de mim? Eu não venho no 7º, eu venho no 8º para mostrar para ti que eu não venho na hora que você quer, eu venho na minha hora. E começou. Porque aí falou passado, presente, futuro, Deus te impactou, e depois disso foi batizado nas águas, Deus Amém. converteu. Então, olha o poder da semente. Então, eu vou, aonde me chamar para pregar a palavra, onde me chamar para transformar, independente de onde seja, eu vou fazer o papel, transformar. Só que tem muita gente que linka, porque eu orei. A gente já orou muitas pessoas que tá na mídia. Eu tenho a mãe do Neymar foi lá em casa, recebeu oração, tem vídeo de tudo que você pode imaginar.
Por quê? Nós temos que lançar semente. É porque as pessoas são imediatistas. Tem muita gente que acredita que todo mundo vai se converter na hora. Não é, vai jogar uma semente aqui. E daqui a pouco vai germinando e vai florescendo. Então as pessoas pensam, né? Não, foi na casa de fulano, orou. A pessoa tem que entrar na hora e se converter. Tem gente dentro da igreja que não está convertida. É verdade. E o senhor falou uma coisa muito interessante, né? Que o Cacá Diniz é esposo da Simone, que é irmã da Simária. A Simone, ela já se mostrou diversas vezes que ela é cristã, acredita em Deus, mas ela segue cantando músicas seculares. O senhor acredita que essas pessoas, da Cláudia Leite também é cristã, mas continua no secular? O senhor acha que essas pessoas estão vivendo um processo de romper com o secular para se dedicar exclusivamente à palavra de Deus? O que acontece? Quando a pessoa ela se converte, no momento que ela vive a transformação, e ela, por exemplo, construiu a vida dela numa área, seja qual for, o problema dela é o problema de muitas pessoas. Por quê? Ela cresceu na carreira, cresceu na vida e se converteu depois que explodiu já na mídia. Então, eu conheço o Cacá e a Simone de perto e a vida deles dentro de casa dá mais exemplo de crente do que muitos que se diz cristão e não vivem assim. Só que existe a transformação. Como eu disse, existem pessoas que transformam. Por exemplo, libertação. As pessoas falam, eu sou liberto, porque eu fui liberto do cigarro. Tem gente que foi liberto do cigarro, mas foi liberto da fofoca. Você conhece alguém que foi liberto? Tu conhece alguém que é 100% liberto, que não tem nenhum problema, não tem nada para tratar? Nós somos uma obra inacabada. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar até a vinda de Cristo Jesus. Então, até Jesus voltar, eu sou uma obra inacabada. Então, o que acontece? O caso dela. Então, ela cresceu, o trabalho, o ganha-pão dela. Então, a pessoa para sair daqui para cá é uma opção muito grande, que vai partir dela, e não é imposição de ninguém, de igreja. Porque se fazer por imposição de igreja, fica igual muitas pessoas que saem do mundo, vêm para a igreja, saem da igreja e voltam para o mundo. É o trabalho que o Espírito Então, Santo vai fazer. é melhor a posição dela, dizendo, eu sirvo a Deus, eu amo a Deus, mas tem aquele constrangimento por exemplo, ela cantou uma vez no nosso altar, mas ela, na época, falou, não, a preocupação de, não vou cantar porque o povo vai pensar, porque o povo não perdoa. Uhum. O povo crente fala de todo mundo. E eu sou cristão, eu nasci na igreja, então acho que eu não posso falar tanto de futebol, de política, eu não entendo, mas de igreja, eu nasci dentro da igreja. Com 2 anos de idade, minha mãe se converteu, eu vou para a igreja com a minha mãe desde 2 anos de idade. O que eu fiz com 1 ano de idade? Então, tipo assim, a vida inteira. Então, infelizmente, o povo fala de tudo que eles imaginam, que eles interpretam. Então, eles têm mania de maximizar, né, o problema deles e minimizar o problema dos outros. Então, empatia, não se coloca num lugar. Então, a gente tem que fazer o quê? Orar. Porque quem faz a obra e convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, no momento certo, na vida dela e na vida de quem tiver chamado de fazer a obra, vai acontecer. O pastor falou de libertação, né? E a IPTM também é muito famosa pelos cultos de libertação. E também o pastor também falou, né, sobre como tem muita revelação nos cultos. E eu gostaria de saber se o senhor sente que tem algum chamado especial para essa parte de revelação e libertação especificamente. Então, a libertação ela não entra nos dons carismáticos. A libertação é autoridade, é para toda a igreja. Marcos 16, 17 diz assim, os sinais seguirão os que creem em meu nome, expulsarão o demônio, curarão o enfermo, falarão em novas línguas. Ou seja, libertação é a autoridade. Os dons carismáticos aí vem profetizar, orar em línguas, discernimento de língua, de espírito, sinais e maravilha, o dom de cura, o dom da fé, o dom da palavra. Então, os dons carismáticos é uma coisa. A autoridade. Toda igreja, ela tem que ter, toda igreja, o certo é trabalhar com libertação, ter cura e batismo com o Espírito Santo. Porque isso não é dom. Aí eu vou numa igreja que não tem batismo com o Espírito Santo. Mas é uma bênção. Então você tem que entender o que hoje nós vivemos numa era. Toda igreja que cresce, ela precisa de uma gestão. E a gestão da igreja que cresce é uma gestão. Por que eu falo que uma igreja que cresce? Porque uma igreja pequena, ela não precisa de tantos cenários como uma igreja grande. Exemplo, uma igreja pequena. Na época, quando eu comecei uma igreja no quintal, eu não sabia que tinha que ter alvará de bombeiro, alvará de funcionamento. O único que eu conhecia era o alvará de soltura. Então, quando a igreja vai crescendo, você vai entendendo que você vai ter que crescendo junto, vai ter que fazer ali agora uma gestão. E a gestão dessa igreja grande é uma gestão empresarial. Só que não pode perder a essência de quê? É uma igreja com uma gestão de uma empresa. Hoje tem pessoas que estão vivendo que é uma empresa com o nome de igreja. Então, desde o momento que não tem libertação, não tem cura, não tem batismo com o Espírito Santo,
quebra os princípios que a própria palavra, porque Jesus trabalhou com libertação, os discípulos trabalhou com libertação. Até os próprios discípulos um dia voltando felizes porque expulsaram o demônio de uma cidade, Jesus falou, não vos alegrei que os demônios vos submetem. Antes alegrai-vos que o vosso nome está escrito no livro da vida. Ou seja, a alegria não é porque os demônios submetem. Esse é o papel da igreja. Tem alegria porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, nós trabalhamos com libertação, porque eu acho que não adianta você revelar a vida da pessoa toda e a pessoa está possessa, com um demônio dentro da pessoa. E ninguém vai para o culto arrumada, cheirosa, pensando que vai acontecer isso com ela no culto. Aí eu vou para a igreja hoje porque eu quero me manifestar. Ninguém sai de casa pensando. Então, quantas pessoas que se manifestam ali, o diabo fala, estou aqui há 20 anos dentro da pessoa. E o que não é visto não é combatido. Quer mais, pastor? Eu quero. E o que não é visto não é combatido. Existem pessoas que já tentaram de tudo romper áreas e é espiritual. Você quer ver um exemplo? A pessoa é doente, a pessoa tem vários problemas na saúde, vai no médico, o médico estudou anos numa faculdade de medicina e não descobre o que a pessoa tem. Essa doença é o quê? Espiritual. E está na Bíblia. Quantas doenças e enfermidades que Jesus curou? A Bíblia diz que Jesus curou doenças e enfermidades, porque doença é relacionada ao corpo, enfermidade é relacionada à alma. Quantas doenças Jesus curou? E é espiritual. Aí você vê que uma mulher, a Bíblia diz que uma mulher estava possessa, estava com um demônio dentro dela, e quando Jesus expulsou dentro do templo, ela ficou ereta, porque ela andava curvada. Pastor, eu também gostaria muito de saber do Senhor em relação à revelação. Como é que a gente aprende a ter discernimento para saber se aquela revelação realmente é de Deus ou se é alguma coisa que alguém inventou, tá falando? Como é que a gente tem discernimento para crer naquilo? Simples na Bíblia. A Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus testifica no teu espírito que você é filho de Deus. Então a ovelha conhece a voz do pastor. Quando Deus fala com você, você sente a testificação. Quer ver um exemplo? O arrepio é o termômetro do mundo espiritual. E está na Bíblia. O salmista vai dizer, o meu corpo se arrepiou diante da tua palavra e teus estatutos. E o livro de Jó, que é o livro mais antigo da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia não foi escrita em ordem cronológica, quem escreveu Gênesis não foi Adão, foi Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O livro mais antigo é Jó. Jó vai dizer, o espírito roçou no meu rosto e o pelo do meu corpo se arrepiou. Então, o arrepio é o termômetro do mundo espiritual. A pessoa pode falar o que quiser para você. Olha, eu tô vendo que não sei o quê. Se você não sentir a testificação que é Deus falando com você... Agora, se você sente que é testificação, pode ser até puxão de orelha. Você vai baixar a cabeça. O senhor já esteve em igrejas assim que o senhor viu que não era séria assim a situação? Que não era revelação de verdade? Inúmeras vezes. Como é que você age nessas porque, horas? por exemplo, as pessoas que se diz hoje pseudo-profeta, não é porque eu tenho um dom que eu bato palma para tudo. Pelo contrário. Eu sou a pessoa que mais, pelo discernimento de espírito, sei o que é e o que não é. Então tem muitas pessoas que hoje usam o óbvio. Olha, o diabo está com raiva de você. De quem ele não tem raiva? Né? Olha uma chave na tua mão. Chave de quê? De carro, moto, bicicleta, de empresa, de casa, chave de fenda, tem tudo já para tudo. Né? Aquilo que você perdeu, Deus vai trazer de volta. Quem nunca perdeu alguma coisa? Então são revelações que o povo usa aí como o óbvio que se encaixa. Só que a Bíblia diz no livro de Daniel que Deus revela o profundo, oculto, escondido, mora na luz e conhece até quem está em trevas. Aí Paulo, no Novo Testamento, na carta de Corinto, vai dizer assim, que ele revela, se houver incrédulos no vosso meio e houver línguas, acharão que estão loucos. Porém, se houver profecia, o segredo do coração deles são manifestos e eles se prostrarão, reconhecendo que Deus está de fato no meio de vós. Ou seja, quando o segredo dele é manifesto pela profecia, ele se prostra e reconhece que Deus está no nosso meio. E Deus falou, você vai ganhar as pessoas mais difíceis de se converter. Isso a gente só ganha tranqueira, meu. É só a pessoa mais difícil. Pastor, tem algum caso, assim, que o senhor possa contar pra gente de alguma revelação que o senhor recebeu de Deus pra alguma pessoa, mas foi alguma coisa, assim, que até o senhor, talvez, tenha falado, senhor, sério isso? Já alguma situação muito... Que me marcou? Que te marcou muito inusitada. Em Bangu, eu fui pregar numa igreja, eu era adolescente. Inclusive, quem estava presencial, o pastor Leandro. Um abraço para ele, pastor Tiago também, que é da nossa igreja e faz parte desse tempo. Eu fui pregar na igreja, que era a Assembleia de Deus, e Deus me usou para uma moça que estava grávida. Aí a revelação foi assim, o pai dessa criança só foi pai para fazer. E a tua família virou as costas por causa dessa gravidez para você. E tu falaste com Deus na quarta-feira passada que tu ia abortar essa criança. Mas assim te diz o Senhor. Essa criança não nasce para tristeza, essa criança nasce para alegria. E a tua alegria nasce hoje, só que saiu da minha boca.
A tua alegria nasce hoje. A bolsa da mulher estourou no meio do culto e ela foi direto pro hospital para ter criança. Nossa. E teve uma que foi gravada também. Agora, recentemente, saiu em todos os jornais de uma moça que estava no culto com um bebezinho de 2 anos. Eu cheguei perto dela, comecei a revelar para ela com um bebê no colo de 2 anos. E eu peguei o bebê, botou no colo da obreira, tem esse vídeo, botou no colo da obreira e deu uma revelação para ela. Quando eu revelei para ela, eu vi o diabo dentro do olho dela. Eu falei assim, ó, sai que eu já te vi. Na hora o demônio manifestou dentro dela. Quando manifestou, eu falei, o que você quer fazer na vida dela? Aí o diabo falou, quero matar um por um. Isso foi no domingo de manhã. 4 dias depois ela matou o próprio filho com 2 anos de idade. O bebê que o senhor tirou do bebezinho colo saiu dela. todos em todas as matérias. É, Muito Forte, forte. né? O senhor já fizeram revelações acerca da vida do senhor? Como que o senhor... Já teve de todo tipo, né? De Deus falando e de pessoas que falam coisas que... Porque eu falo que o espiritual, ele é uma linha tênue que se a pessoa não tiver equilíbrio, a pessoa fica louca. Então tem que entender que a pessoa que se converte, ela não pode... O próprio Salomão vai dizer o quê? Não seja santo demasiadamente para que não enlouqueça, e nem ímpio demasiadamente, nem pecador demais para que morra, para que não pereça. Tem equilíbrio. Então tem gente que entra na igreja, atravessa essa linha e fica louco. Eu estava numa praia, chegou uma mulher perto de mim, eu só queria entrar na água, só queria ir para a praia para tomar banho. E aí, chegou uma mulher perto de mim de roupão, pegou na minha mão, porque falou que ia ter uma revelação para mim. No meio da praia, um calor que só. Eu abaixei a cabeça, porque eu respeito, né? Eu não sou uma pessoa prepotente, sou uma pessoa humilde demais, tô acessível. Chegou perto de mim e ela começou a marchar em volta. Mas ela falou em línguas comigo 1 hora e não falou nada com nada. E ela marchando na areia, eu fiquei a milanesa. Tinha areia na minha alma. E ela falava uma coisa, ela, ó! E deu mãe de dizer que naquele dia tu falou assim, ó, tinha que amando de... E ficava falando em língua, não falou nada com nada. Então, tipo assim, você tá vendo a loucura? Então tem muitas pessoas. Uma vez eu fui na igreja com a minha esposa, isso foi logo lá no início, e o camarada revelou, olha, Deus está te dando a tua varoa. Aí eu falo, o que eu faço com essa aqui do meu lado? Quando minha esposa brigava comigo, eu falava, ó, o profeta falou pra mim. Então você tem que ter uma maturidade, porque existem muitas pessoas que são traumatizadas por falta do equilíbrio. As pessoas falam, eu não vou à igreja de revelação porque eu já quebrei a cara. Só que a pessoa tem que ter uma maturidade para quê? Você já comeu num restaurante que a comida foi ruim? Deixou de comer por causa disso? Não, você tem que ter maturidade agora para saber onde você vai comer. Você já andou de carro e furou um pneu? Deixou de andar de carro por causa disso? Não, porque você tem que superar isso. E agora, né? Já andou de carro e foi assaltado? Eu já. Pastor que eu diga. Dirigindo para cá. Então, tipo assim, você não pode deixar o trauma e o medo te paralisar. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Você precisa ter maturidade, porque aí eu ouvi uma coisa antigamente que não bateu de fulano de tal. Julga a profecia, não julga o profeta, tem discernimento de espírito. Porque se você tem discernimento de espírito, você vai amar ouvir a voz de Deus. Você não vai dar mais tempo para você ouvir coisas que falam que é Deus e não é. Aí daquele que disser que eu disse, quando eu não disse nada. Todo crente precisa já ter recebido alguma revelação ou não? Todo crente... precisa já ter recebido uma revelação para sua vida ou não? Então, todo mundo fala assim, ó, a maior revelação é a palavra de Deus. Mas até a palavra de Deus, se existe hoje, veio por intermédio de quê? Revelação. Quem escreveu o Gênesis? Não foi o profeta Moisés? Moisés estava no Éden junto com Adão e Eva? Moisés estava na criação do mundo? E no princípio Deus criou o céu e a terra. Por que você acredita nisso? Se foi João não viu o Apocalipse? E profetizou. E nós estamos vivendo tudo que João escreveu. Então, tipo assim, a pessoa fala, eu acredito na Bíblia, eu não acredito no dom, mas o dom tem da onde? Na gibi, da Turma da Mônica, na revista do jornal? Não tá, tá na Bíblia, tá na palavra. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 12, no último versículo, é Paulo, não é Leonardo dizendo. Vai falar assim, ó, aconselho-te que procure os dons com zelo, começando pelos maiores, e eu te mostrarei o caminho de excelência. Se não bastasse, ele vai lá para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Diz a palavra de Deus assim, ó. Segui o amor com todos e buscai principalmente o dom de profetizar. Então, se os dons espirituais não fossem uma necessidade, por que Paulo tinha todos os dons espirituais e por que ele ia me aconselhar a buscar? Por que Deus ia entregar isso pelo Espírito Santo? Mas por que tem muita gente que fala mal dos dons? Porque não tem. O senhor tem muito conflito com as denominações, com as ovelhas que são mais tradicionais e que são sensacionistas, por exemplo? Tem muito conflito ou não? Não, porque eu já passei por outra, acho que o respeito ao princípio da educação. Deus deu livre-arbítrio, poder de escolha para as pessoas. Então o conflito nunca parte de mim, mas algumas pessoas têm conflito por quê? Porque eu quebrei um sistema. Lembra que eu vim da Universal,
E depois eu fui para a Assembleia. Só que o meu tempo de Assembleia, com 12 anos de idade, era muito rigorosa. A Assembleia mudou muito hoje. Na minha época eu não podia ver televisão, que era o televisão era do diabo. Na minha época eu não podia dormir de bermuda, porque falava que o meu anjo não visita. Eu tenho foto aqui. Se eu pegar minha foto aqui, vai parecer que é meu pai. Eu tô mais novo agora do que eu era. Então eu andava assim, um sol escaldante. Eu andava de calça social. Era o meu look, sandália havaiana, calça social, camisa de manga. Ai, desculpa, mas não... Mas era o meu look. Eu ia na padaria comprar pão com esse look no debaixo do sol. O padeiro olhava pra mim e falava assim, tu é crente? Eu falei, como é que você sabe? Ou é crente ou é louco? Não tem outra coisa. Então, tipo assim, eu vivi dentro de... E por eu ser adolescente, não tinha lido a Bíblia, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. O pastor que está em cima do altar manda eu dar calça, porque senão o anjo não me visita. Eu acredito no que ele está falando. Para mim, ele é o pastor, ele tem que me ensinar. É o meu professor. Até que eu li a Bíblia por diversas vezes e não encontrei esse anjo que visita a bermuda, a calça. Então, tipo assim, você vai começando a pensar, porque muitas pessoas hoje não pensam, não lê, eles acreditam em tudo que ouvem e acabam às vezes, por uso e costume, porque isso é dogma. E que quando a pessoa congrega numa igreja, ela tem que seguir de fato o uso e costume da igreja. Porque ela decidiu congregar. Então é pecado deixar de usar. Se você está congregando numa igreja, que o anjo da igreja, que é o pastor, tem essa visão, desde o momento que você decide congregar, você tem que estar debaixo da visão. Não cai no pecado de escandalizar, que também já não é legal. Você entendeu a visão? Sim, sim. E no Brasil tem um problema, né? Porque tudo fala escândalo. A Bíblia, ai daquele que por intermédio dele vier o escândalo. Por intermédio não é do que fazer, é o que vier. E olha que interessante. O problema do Brasil, o problema não é o escândalo, é que hoje as pessoas são escandalosas, tudo escandaliza. A Bíblia diz, se você comer carne na casa do teu irmão que se escandaliza, então não coma carne. Então, tipo assim, em tudo. Então, se você vai para uma praia, a pessoa vai escandalizar porque você está numa praia, porque você tem que botar um terno e gravata. Só que você não escandaliza o crente que você foi de terno e gravata, mas escandaliza o ímpio. Que vai olhar e vai dizer assim, para mim ser da igreja, dentro de um sol de 40 graus, e o cara tem que usar terno e gravata e língua de boi na gravata. Não vai. Então a gente acaba perdendo o senso de que você vai ter um equilíbrio. Você nunca vai me ver na praia de terno e gravata, você nunca vai me ver no altar de camiseta. Pastor, tem uma questão sobre herança espiritual, né? Muitas pessoas falam que existe a herança espiritual e a vida da pessoa não vai para frente, ou ela tem alguma situação porque precisa quebrar essa herança espiritual. Mas também, por outro lado, na Bíblia diz que quando a gente aceita Jesus, tudo se fez novo. Como que... Êxodo capítulo 20, versículo 5. Eu sou o Senhor que visito da terceira à quarta geração para quebrar a maldição dos pais nos filhos. Por que Deus visita até a quarta geração? Teus pais, teus avós, teus bisavós e teus tataravós. Se o teu tataravó possivelmente já morreu. Porque quando alguém da tua família abre portais no mundo espiritual, fazendo pacto com as trevas, abrindo porta para demônios entrar, isso só se quebra quando alguém se levanta para fazer uma quebra, ao ponto que a nossa descendência também é abençoada quando nós buscamos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar fome. Então, vamos lá. Exemplo de repetição de sofrimento ou de pecado. Abraão mentiu. Isaac, filho, mentiu. Abraão falou que Sara era sua irmã. Isaac falou que Rebeca era sua irmã. Jacó mentiu para pegar a primogenitura. E os filhos de Jacó mentiu com a túnica ensanguentada pelo sangue de um animal selvagem, insinuando que José havia morrido. Então, Abraão, pai, Isaac, filho, Jacó, neto, e os filhos de Jacó, bisneto. José mentiu? Não. E Deus deu governo para ele. Que Deus não dá governo para mentiroso, ou seja, quebrou. E depois de José, não vai falar que o filho mentiu. Então, há uma quebra. Porque se você tem se a tua mãe é loira, se a tua mãe tem olhos azuis ou verde, e você tem o teu pai, ou a tua avó, o teu avô, isso é genética. Mas quando vem repetição de sofrimento, minha avó não deu certo casamento, minha mãe não deu certo casamento, eu não deu certo casamento, é uma repetição de sofrimento. Ó, meu avô fez uma casinha no quintal, aí meu pai fez do lado, eu fiz em cima, meu filho, um condomínio fechado, ninguém sai dali. Então existem repetições de sofrimento na vida das pessoas. Aí vem a pergunta que você fez, mas quando aceita Jesus não se faz tudo novo? Em parte. Porque a cruz quebra, a cruz dá direito. O que Isaías vai dizer? Pelas pisaduras dele nós fomos sarados, que ele levou sobre si todo o nosso castigo, todas as nossas maldições, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Calma aí. Então a cruz também levou nossas enfermidades, porque pelas pisaduras não fomos sarados, ele não levou sobre si. Então que a gente não era para ficar doente.
Por que a gente fica doente se ele levou sobre si todas as nossas enfermidades? Não, porque a cruz me dá acesso à cura. A cruz me dá acesso à quebra de maldição. Então, através da cruz, eu posso ser curado. Através da cruz, eu posso quebrar a maldição. Então, existem muitas pessoas que não entendem que existe, sim, uma necessidade de fazer uma quebra. Porque se não fosse assim, muitas pessoas não estariam vivendo o ciclo repetitivo de sofrimento de famílias que vieram lá de trás. O que seria uma repetição de sofrimento da avó, da mãe, da filha de uma neta, ao seu ver? Pastor, outro assunto também que eu queria abordar com o senhor, né? Que é um assunto muito polêmico, inclusive, para os cristãos. Que é a questão de figuras cristãs que são conhecidas, que têm, obviamente, condições financeiras boas, por exemplo, cantores que são muito famosos, que, obviamente, vão ter uma condição financeira boa. Às vezes as pessoas ficam criticando porque tem um carro que é caro, porque usa uma roupa de marca, como se o crente não tivesse direito a ter as coisas boas. O crente não pode ter dinheiro, né? Eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre isso, porque, inclusive, existem perfis nas redes sociais que pegam foto das pessoas famosas que são crentes e fica falando, essa blusa desse pastor custa tanto, esse relógio dele custa tanto. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. A mentalidade dos crentes religiosos, não são todos, mas a grande maioria, é presa a viver uma vida de miséria. A viver uma vida, às vezes, de escassez. Quando a Bíblia vai dizer, as pessoas, às vezes, não lê. 1 Samuel, capítulo 2, versículo de número 7. Pode ler aí. Eu, Senhor, enriqueço, empobreço, exalto e abato. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Aí ele continua no versículo abaixo. Eu levanto do pó necessitado e do monturo. Aí bota dicionário, Aurélio. O que significa de monturo? Um monte de lixo. Então, o significado é, eu levanto do pão necessitado e do monte de lixo para fazer sentar na mesa de príncipe e princesa e faço mulher estéril dar à luz. E a Bíblia vai dizendo, Isaías capítulo 1, se obedecer de crede, comereis o melhor da terra. Deuteronômio 28, será bendito no campo, na cidade, na entrada, na saída, será cabeça, não cauda, vai ter para dar, não pedir emprestado. Bendito será o fruto do teu ventre, bendito será o fruto do ventre dos teus animais. A todo momento a Bíblia, ela libera, Jó capítulo 8, versículo 7, seu caminho começa pequeno, mas o seu final será de prosperidade. Então, a todo momento, a Bíblia vai dizendo, na mão direita está o alongar-se da vida, na mão esquerda tem riquezas e honra. Então, a todo momento, a Bíblia traz essa promessa de prosperidade. As pessoas falam assim, você acredita na prosperidade da Bíblia? Eu acredito, porque na mente deles, o Deus que nós servimos não é um Jeová Jireh, não é um Deus que prospera e prospera. Abraão foi rico ou pobre? Foi rico. Isaac foi rico ou pobre? Rico. Jacó foi rico ou pobre? Rico. Jó, rico. Salomão, rico. Davi, rico. José, rico. Mas na minha vez eu tenho que ser pobre. Se não for o nome de Deus. E onde é que está o equilíbrio entre, tudo bem, você ter dinheiro, você ser rico, mas ter cuidado para não acabar servindo ao dinheiro? Porque existe riqueza e prosperidade. Eu estou falando de prosperidade. Quando Deus fala para Salomão, ele fala para Salomão assim, ó. Me pede o que tu quer. O único homem do Antigo Testamento que ouviu a voz de Deus dizendo, me pede o que tu queres, foi Salomão. Após ofertar 1000 ofertas para Deus. Naquela mesma noite apareceu o Senhor e diz, me pede o que queres, me dá sabedoria para cuidar do teu povo. Ele diz, porque pedir sabedoria para cuidar do meu povo, eu vou te dar aquilo que você não pediu. Eu vou te dar prosperidade e riqueza, inteligência e sabedoria. Mas não se parece. Quando fala o cara é inteligência, o cara é sábio. Riqueza vem da terra. E sabedoria vem do céu. De novo. Riqueza vem da terra e prosperidade vem do céu. Sabedoria vem do céu, inteligência vem da terra. Eu conheço gente que era inteligente da escola, tirava 10 e não conseguiu dar certo na vida. Porque o cara é inteligente. Então, sabedoria vem do céu. Deus falou para Abraão, quantas estrelas do céu, se é que pode, assim será a tua descendência. Quantas areias do mar, quantas areias da terra, se é que pode, assim será a tua bênção. Deus está dizendo o que para Abraão? Olha, estrela para cima. Olha para a areia. Assim será a tua bênção, terreno. O que eu vou fazer na tua vida, Abraão, é tantas coisas de cima como as coisas de baixo. Então as pessoas têm que entender que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aí é o problema. Dinheiro não nasceu para me dominar. Dinheiro nasceu para ser ferramenta. Sabe onde está o dinheiro? Sabe onde tem que estar o ouro na tua vida? Não é no teu coração, é debaixo do teu pé. Isso está na Bíblia. No céu as ruas são como de quê? De ouro. Rua tu pisa? Com teus pés. Como é que era o templo de Salomão? Ouro do lado de dentro e no pátio externo. Interno e externo, do lado de dentro e fora. Ué, estava no chão? Também. O ouro estava no chão. Então o que Deus está dizendo? Ageu 2:8 vai dizer, minha é prata e meu é o ouro.
Aí vem descendo. A glória da última casa será maior do que a primeira. Então as pessoas têm que entender que não é pecado prosperar. Pecado é colocar o coração no dinheiro. E existem pessoas que não são ricos, mas já têm o coração no dinheiro. Cuida mais do carro do que a família. Tem uma dificuldade de emprestar o que é dele para as pessoas. Tem apego a coisas. Então muitas pessoas não entendem sobre o cenário do que é prosperar. É o Deus que tira um garoto do pasto de ovelha, de trás das ovelhas malhadas para colocar no reino. É um Deus que tira um garoto de uma cisterna para colocar para um governo. Eu conheço um Deus que tira do nada para colocar no meio do tudo. As pessoas querem pregar um Deus que tira do tudo para colocar no meio do nada. Então Deus pega quem não é e prospera. Esse é o Deus da Bíblia. E as pessoas estão pregando um Deus que, se você serve a Deus, então você tem que perder tudo. Mas que pensamento é isso? De quem não tem. Aí cria até, se eu não tenho, ninguém tem que ter. E aí esses pensamentos de tese deles viram o quê? Se eu não sou usado no dom, então o dom não serve. Aí vamos bater em quem tem dom. Se eu não prospero, então vamos bater em quem prospera. Então, se alguém prosperou, alguém fala, você é ladrão. Mas se ele prosperar, que ele quer, ele fala, você é honra. Então o testemunho muda para quem está vivendo. Entendeu? Pastor, eu queria que você lembrasse um pouco mais da sua infância. Assim, foi uma infância difícil? Como que foi isso? Eu passei muita guerra na minha vida. A gente foi muito pobrezinho. Eu e minha mãe, a gente morou em casas, eu morei numa casa que só tinha um cômodo. Menor do que aqui do podcast, era a casa toda. Imagina um banheiro aqui dentro, cama. Só... Da cama você pegava água na geladeira aqui assim, ó. Uma luta que só... O nosso vaso era um balde. E eu passava uma luta muito grande na minha vida. E de lá de trás, Deus usava pessoas que eu nunca vi. No monte, vigília, culto, na rua, profetizando o que eu estaria vivendo hoje. O senhor nunca se desviou? Eu já passei por momentos de fraqueza. Porque na minha mente, quando eu era imaturo, eu botava que eu me desviava. E minha mãe falou, filho, você só tá fraco. Por quê? Eu comecei desde os 2 anos de idade. Hoje eu tenho 33. Eu nunca fui para outra fé, nunca fui para outra religião, nunca servi outro Deus. Mas dentro desse percurso, na minha adolescência, eu tive queda, eu tive fraquezas. Teve crises. Tive crises. Você entendeu? Não, pode falar, pastor. Inclusive, tinha uma vez que eu me lembro que eu era adolescente, missionário. Pode falar isso aqui? Pode. E aí eu já pregava a palavra de Deus e tal. E eu naquela santidade que só. Eu era zoado na escola, porque, imagina, eu ia pro recreio de calça social pra jogar bola. Passava uma irmãzinha, eu fechava, você tá repreendido, em nome de Jesus. Aí o pessoal da minha escola já me zoava. Que na época não existia lei de bullying, não. Na época ninguém era conhecido pelo nome, né? Todo mundo tinha um apelido. É narigudo, orelhudo. Oi? Qual era o seu? Cada ano era um. Eu tive um ano que era pé de palhaço. Não é porque meu pé é grande, não. É porque, na época do quichute, minha mãe pobrezinha comprou um quichute pra mim. 42, quando eu vestia 36. Ela profetizou e revelou quando eu usaria hoje. Aí eu era magrinho, botei um 42. Quando eu vestia 36, eu fiquei igual um L. E aí me chamavam de pé de palhaço lá. E aí a minha passava, tá repreendido, em nome de Jesus, para não... Né? E aí começava a me zoar, mas toda aquela zombaria, na minha mente religiosa, eu falava assim, ó, eu tô sofrendo na escola por amor a Deus. Isso é o diabo usando eles e tal. Então... E eu fazia isso de verdade. Eu tinha 2 cores no meu corpo, igual o biscoito meio do Traquinas, chocolate preto e branco. Meu pé era moreno, minha canela era amarela, porque não pegava sol. Dava pra ver a veia assim, verde, assim, ó. E aí uma vez, eu morando em Cabo Frio, na região dos Lagos, eu tinha meus 16, 17 anos de idade. Acho que foi 16. Com 16 anos de idade. E aí eu caí com uma menina. Fui pra uma praia. Na verdade, era à noite, lá no Malibu, e aí eu estava com um amigo meu, aí a menina era amiga do amigo meu, e ela começou a conversar, a paquerar lá na praia, e eu tinha voz até de assembleano. Falei, tá repreendido. É o sotaque pentecostal que a gente falei, tá repreendido, já na minha mente é Jezabel, Dalila, tudo. E aí ela foi falando, já tá passando por um momento já de muita crise na minha mente, eu fiquei com a menina, pra quê? Eu chorei, pensei que tinha... Foi só beijo na boca? Não. Ali eu errei mesmo. E aí eu cheguei pra minha mãe chorando. Falei, mãe, eu caí e tal. Minha mãe falou, filho, você a vida toda serve a Deus. Eu nunca vi alguém buscar tanto a Deus como você. E por causa de um erro você vai desistir. Eu falei, mãe, Deus não merece. Deus é tão santo, Deus é tão puro. E a gente começa a se constranger porque a gente esquece que é humano. A gente quer botar. E eu, mãe, Deus não merece. Eu quero... Deus é coisa séria. Eu errei, eu chorava de soluçar. Pensei que eu tinha matado alguém. E aí eu me lembro que eu
estava sendo muito perseguido numa igreja na época, porque eu sempre tive esse dom de levar povão, mesmo nas igrejas pequenininhas. E Deus sempre me usou em profecia desde os 14 anos, e já estava passando uma perseguição na minha igreja, por quê? Porque na época, quem tem dom espiritual e está vendo esse podcast vai entender o que eu estou falando. Quando você começa a crescer numa igreja e o pastor não é maduro, ele começa a se levantar contra a tua vida porque ele não vê o crescimento da igreja, do ministério dele. Porque eu estava no ministério dele. Então o que acontecia? Já estava tendo uma perseguição, eu fazia um culto de terça-feira, que é o que lotava, aí ele pegou para ele, não, varão, vai para quinta-feira, porque... Aí eu fui pra quinta, o povo de terça foi pra quinta. Concorrência. Aí ele, não, vai pra domingo. Aí não tinha mais dia de semana pra me jogar. E aí uma perseguição só. Eu falei pra ele, no dia que eu caí, no outro dia eu já tava na casa do pastor. Eu falei, pastor, eu vim aqui pra falar pro senhor que eu tô me desviando, porque eu caí. Ele falou, tá bom. Valeu. Teve um aconselhamento, um e discipulado. Minha mãe ficou irada. Por isso que as pessoas não entendem, porque aconteceu um cenário, por exemplo, teve um cenário recente, há um tempo atrás, que o pessoal lembra, que aconteceu com um cantor da nossa igreja que veio a vacilar, e eu vi ele chorando, ficou mais magro, ele já é magro. Tem que tomar banho de ralo fechado para não descer no ralo. Ele tão magrinho que é. Ficou mais magro ainda, depressivo, chorando pelo erro que cometeu, pelo vacilo. E aí eu vim, coloquei ele de banco, mas as pessoas queriam que eu excluísse e não excluí. E hoje está aí uma bênção, todo mundo aplaudindo, glorificando o nome do Senhor, e todo mundo depois me aplaudiu pela atitude, porque eu não posso fazer com ele a repetição do que foi feito por mim. E na época ela falou, tá bom, valeu. Minha mãe ficou chateada, irada, e aí eu fiquei tipo assim, semanas, porque a menina que eu caí, aí eu acabei namorando ela. E nós namoramos, só que ficou semanas assim, e aí eu me lembro que eu tinha um Sony Ericsson, só cabia 3, a memória do Sony Ericsson parece a minha memória, que eu não gravo mais música nenhuma. Só tem 3 músicas que cabia, e eu uma vez na rua, de noite eu conversei com Deus, eu falei, Senhor, eu não me sinto mais digno, assim foi minha oração, eu não me sinto mais digno, eu não me sinto merecedor porque vacilei contra ti, pequei contra o céu e a terra, mas se o Senhor tem alguma coisa comigo, um chamado comigo, o que for, me dá, Senhor, uma experiência, porque nesse dia, que eu fiquei afastado semanas, os profetas profetizam, tudo me encontrava na rua, eu estava com medo, porque quem vive no errado tem medo de profecia, né? Foge. E aí, todo mundo que me encontrava na rua e revelava para mim, falava assim, ó, o caixão tá aberto, tava quase virando uma dona de funerária de tanto caixão que me entregavam, né? Falei, eu medo de morrer, eu não tinha feito nada, já ficava naquela mente, o diabo quer me matar. E dessa vez eu tinha um amigo meu que é Júnior, que do lado da casa dele tinha um bar que escutava música, e eu, magrinho, eu gostava de dançar igual uma lacraia. E eu tava me sentindo já o desviado, e eu era bem adolescente, eu nunca fui em baile, eu nunca fiz nada, sempre fui mesmo da igreja. E aí eu fui, mãe, eu vou ficar aqui com o Júnior, que nós vamos ficar ali dançando e tal. E fui. E aí veio um homem negro, alto, careca, bebendo uma cerveja na minha direção, falou, menino, deixa eu falar um negócio pra você, teu lugar não é aqui não. Falei, pronto, morri agora. A revelação do pessoal me entregando aí, ó. Aí eu falei, desculpa aí, tio. Ele, teu lugar não é aqui não, você tá lembrado de mim? E eu falei, não. Eu nunca mais vou esquecer o nome da esposa dele. Eu tinha descido do monte um dia, ele falou, estava descendo do monte, que no Jardim Peró tem um monte, e a minha esposa Soraya te abordou na rua e pediu para tu orar a minha casa. Tu entrou dentro da minha sala, eu detestava crente. Tu revelou a minha vida inteira. E quando tu saiu, eu falei para ela, o dia que eu for crente, eu quero ser igual esse menino. Teu lugar não é aqui fazendo com a gente, participando. Teu lugar é aqui tirando nós daqui, pô. Eu preferia ter apanhado, que a palavra doeu mais do que o tapa. E aí eu fui na rua e orei, falei, Senhor, eu não vejo saída para mim porque o Senhor é tão santo, tão perfeito, que eu errei contra ti e a tua graça. E aí eu comecei a orar. Eu falei, se tu tem algo comigo, me dá uma experiência. Eu vi no meio da rua. Eu sei que incrédulo não vai acreditar. Por isso que tem muita coisa que eu evito de falar, porque tem muita gente que não acredita. Eu vi um demônio correndo da rua pro outro, mas eu estatalei na hora. Eu tava, a rua deserta lá. E aí eu estatalei na hora. Eu tava na metade da rua para ir para minha casa. Eu voltei correndo pro bar. Que eu tinha ido para ir para casa, com medo do que eu tinha visto. Todo arrepiado, sentindo medo. Sabe o que me levou em casa? O homem. Não, um cara lá, drogado. Ainda vem pregando para mim. Pô, tu tem que ter medo não, tu tem que ter fé. Caramba, tá ruim pro meu lado. E aí no outro dia, tu fala, vou me levantar. Mas aí tu dorme e acorda no outro dia, e tu já não acorda com a força. Aí eu fui no culto. Na época eu tinha botado o brinquinho, foi essa semana que eu tinha botado o brinco, que foi... Tinha botado o brinco, falei, vou no culto. Aí eu tirei o brinco, coloquei a roupa social, coloquei a Bíblia debaixo do braço, eu falei, eu vou no culto e ninguém sabe o que eu estou passando. Se falar comigo, fiz prova de Deus. Olha o importante da profecia.
importância. Fui no culto. Enquanto cantava, eu cantava. Mas essa é a noite da tua vida. Aí eu cantando, adorando. E nada. Acabou o culto. A pastora estava falando da cantina. Ó, nós temos aqui coxinha, mais o Guaravita, R$2, quem puder ajudar e tal. Para dar a bênção apostólica. Quando ela olhou para mim e falou, esse rapaz de azul aí, eu paralisei, né? Falei, não sou eu. Você de azul aí sempre tem um irmãozinho que te cutuca. Eu falei, eu? Abre a mão. Aí ela falou, assim te diz o Senhor. Eu vi você de frente do espelho do banheiro, tirando o brinco, colocando a roupa e falando assim, se Deus tem algo comigo, Deus vai usar alguém para falar comigo que ninguém sabe. Deus está te afastando das tuas amizades que andam contigo. Deus está mandando te dizer assim. Aquele dia eu voltei para Jesus, estou de pé até hoje. É um testemunho impressionante. Forte, né? Muita coisa. Pastor, vamos falar de família. O senhor é casado, tem 2 filhos e tá vindo o 3º, né? E eu gostaria muito que você falasse sobre o seu casamento também e também sobre a chegada do seu caçula. Então, nós estamos 7 anos juntos, casado. Aí veio a Luna. A Luna foi um milagre de Deus. Porque também foi fruto de profecia. Se eu falar minha experiência, minha vida é sobrenatural. Deus usou um profeta, falou que ela nasceria com 7 meses, que o dom que estaria na minha vida, Deus usaria ela. E a menina com 6 anos de idade já é usada por Deus. Vai fazer 6 agora. Ela vai fazer 6 agora, amanhã. Já 29, né? 29 amanhã? Amanhã é dia 29. Amanhã é aniversário dela já. E vai fazer 6 anos. E Deus falou, aí nasceu minha filha. Na pandemia veio o Kalel. E agora tá vindo o 3º, que a gente não sabe se é menino ou menina. Mas a gente quer que o senhor conte a história de como foi a descoberta da gravidez. Da primeira, da Luna? Não, do 3º, que o senhor contou pra gente aqui no off, que o senhor postou. A gente quer que conte. Que luta, né? Minha vida nada é normal. O que acontece? Quando eu tava vendo a caça, igual do primeiro, eu descobri que tava grávida. E ela não tá vendo, eu falei, o teu corpo tá diferente, você tá grávida. Não, isso aqui, faz o teste. Aí mandou comprar aquele teste de gravidez que vem com um termômetro. E aí mandou comprar, comprou. E aí ela fez o teste, urinou ali, nasceu um negocinho. E eu sou muito ansioso, impossível. Peguei o celular e quando deu positivo, eu descobri junto com o pessoal da internet. Já abriu uma live. Não, aparece ali, ó, carregando. Uhum. E eu já nos stories ali, carregando. Estamos aqui no banheiro, fazendo... Foi nos stories ali, ó. E eu mostrando lá o negocinho igual o termômetro, carregando. Aí apareceu 2, tá grávida, eu gritei. Tá grávida. Postamos foto, deu 120 mil curtidas e bombou. Beleza. Só que a casa foi fazer o exame de sangue. E o exame de sangue deu negativo. Aí ela já puxou minha orelha, né? Você tá vendo? Você é ansioso, e agora? Que não sei o que. Eu falei, agora conta pro pessoal na internet que não tá. E aquele negócio todo, eu tava nos Estados Unidos, em Orlando, dentro do banheiro com ela, fiz uma live, gente, ó, o exame da farmácia deu positivo, mas o sangue deu negativo, então todo mundo falou que o exame de sangue é mais certo do que o da farmácia, então deu negativo. Ela não tá. Aí voltamos pro Brasil. Ela fez a ultrassom. Tá grávida, acho que vai fazer 3 meses. Desde a primeira gravidez, a farmácia acertou. Aí eu falei, eu não vou falar mais nada agora não. Deixa eu crescer primeiro a barriga. Porque o povo da internet não fica, tá? Não tá. Tá. E o povo da internet é cruel. Qualquer coisa que você fala, pessoal, é tudo por like. É por mídia. O povo não é assim? Muito. Aí eu falar, tá, não tá, e tá, e o pessoal quer aparecer. Vai falar que foi planejado, vocês planejaram tudo isso. Coisa que aconteça. Você entendeu? Ou seja, aí desde a ultrassom, que o senhor não posta nada sobre a gravidez, mas ela tá grávida. Tá grávida. Aguardem o chá revelação. Já teve um livramento ontem, que quando ela descobriu que aconteceu o ocorrido lá com o assaltante, ela passou mal, ficou desesperada, né? Chorou demais. E vai fazer chá revelação, pastor? Pra descobrir o sexo Ela do faz bebê? o cu da revelação, com chá de revelação, e tá tudo revelação. Tá tudo certo. Que o bebê venha com muita saúde, né? Mas tá animado pra ser pai. Eu quero já o quarto. O pastor quer até quantos filhos Isso é vai mandar? multiplicar. E o nome? É, o nome. Eu gosto de tudo nome diferente, né? Uhum. Aí eu tento convencer, porque eu botei o nome do meu filho de Kalel. Ela não queria na época, hoje ama, né? Kal-El não é o nome do Superman? Acho que é Kael, né? Não, acho que Kalel é Leonardo e Cássia, né? É boa, ó. Aí, ó. Não, mas acho que é o nome verdadeiro do Clark Kent, mas enfim. Qual que quer que seja o nome do 3º bebê? Então, Lois quer ficar junto com o Clark, né? Brincadeira.
Não, eu vou botar... eu dou o palpite, mas tem que decidir ainda, né? Eu tô querendo botar Leon. Leon. Leon, assim, tipo de leão, né? Mas é Leon. Eu acho que é legal. Eu gosto de nome diferente. E se for menina? Eu queria botar Liz. Liz é lindo. Lindo. Entendeu? E ela? Vai concordar com o senhor, será? Nunca concorda, mas no final... a vitória é minha. Tem registro, né? Ele. Não, pai? Foi sem querer, botei aqui. Surpresa! Pastor, o senhor tem algum momento, assim, de dor muito difícil que o senhor tenha passado e que o senhor viu que foi Deus que sustentou o senhor nessa situação? Quando eu morava na região dos lagos, a gente ficou longe de tudo, de parentela, de todo mundo, e a gente vivia de cesta básica. Cada mês era uma família que a gente não conhecia, que Deus enviava como providência. Então a gente passou uma luta muito grande, muito grande. Tinha 2 camisas só, preta e branca, a branca ficou preta, a preta ficou branca. E eu passei uma guerra muito grande na minha vida, sabe? Então eu passei de ficar com muita afta na boca, porque eu tinha um aparelho no dente, fiquei 1 ano sem fazer manutenção, porque eu não tinha R$60 para fazer manutenção. Comendo ovo todo dia, ovo cozido, mexido com bertalha, ovo com queijo, ovo com ovo, vai ver uma galinha. Passando uma luta muito grande mesmo. Mas eu aprendo o seguinte, ó. Foi no tempo da minha casa que eu não tinha televisão, que foi o tempo que eu mais li a Bíblia. Então, a gente cresce na dor. As pessoas veem o resultado hoje, mas a estrutura para o resultado de hoje não nasceu agora. Entendeu? O chamado, o azeite, urso, leão, tudo isso se aprende no pasto, como Davi. Davi só vai reinar com 30 anos. Então, acho que quem não passa pelo período da dor, pelo período do desespero, você pode ver que o deserto na vida, a importância do deserto. Jesus, antes dos 30, antes de passar pelo deserto, aparece ele. Qual é o milagre que Jesus fez antes do deserto? Nenhum. Aparece ele ensinando para doutores com 12 anos de idade. Porque para ensinar ou para ministrar, pode até ensinar e ministrar antes do deserto. Mas para milagre acontecer só depois do deserto. Que aí depois do deserto vem transformação da água por vinho, de todos os milagres que Jesus fez. Então o deserto, você pode ver que o deserto, todos os personagens bíblicos que passaram, quando Elias entra no deserto, a Bíblia diz que ele entrou com vontade de morrer. Só que a Bíblia diz, e ele entrando no deserto com vontade de morrer, que ele pediu a morte debaixo do pé de zimbro, só que a Bíblia diz, e Elias orou. O anjo apareceu 2 vezes dizendo, levanta e come, porque a caminhada é longa. Então, você vê que é na dor. E Lucas capítulo 1 vai dizer, e o menino crescia e se fortalecia onde? No deserto, antes de ser revelado no Rio Jordão, João Batista. Então, o lugar de crescer, de se fortalecer, é na dor. Então, tem gente que está passando um momento difícil, aí pensa que está abandonado por Deus. Não, é um cenário que Deus vai fazer ele crescer, a prensa. O azeite é extraído, o melhor acontece quando a gente passa, às vezes, pela pior fase da nossa vida. Então, foi na minha pior fase, que quando eu passei, parecia que era eterno, que quando você está na prova, parece que a prova de um dia é 1 ano. Então, quando eu passei, eu chorei lágrimas de sangue, mas quando eu vi o resultado, eu passaria tudo de novo, se precisasse, fosse para me chegar onde eu estou chegando e viver o que eu estou vivendo. O senhor falou lá no início que o senhor vai em qualquer lugar para levar a palavra de Deus. O senhor tem, assim, algum lugar mais curioso que o senhor tenha ido para... Eu já preguei em todo lugar, quadra de carnaval, que já virou sobrenatural, libertação, cura. Praia de Anga, a gente parou a praia de Anga, no meio da chuva. Foi tanta libertação que as pessoas se manifestavam endemoniadas no ponto de ônibus dentro de restaurante. É muita gente. Quando começa a libertação, é muita gente se manifestando. Criança, idoso, adulto, mulher. E vomitam sangue na hora. Isso é gravado ao vivo, pô. Nosso culto é ao vivo, não tem como editar. Então é muito forte o que Deus tem feito em todos os lugares. Eu tenho no hospital, no restaurante, tem em todo lugar. E fala um pouco também pra gente sobre o Liberta Brasil, pastor. Em março a gente faz um congresso, essa é a 3ª edição, que para o Brasil. A gente faz lá em São Gonçalo, que hoje é a igreja que nós temos de maior capacidade de pessoas, de estacionamento, de tudo. E levamos muitos amigos nossos que estão hoje em evidência, fazendo um chamado profético muito grande, pregadores, cantores, e juntamos lá, porque eu acho que não tem que ter divisão no meio do povo de Deus. Né? As pessoas dividem igreja por placa. No céu não entra placa. No céu não tem Assembleia, não tem PTM, não tem Universal, não tem Batista, tem povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. A placa só é uma identidade na terra para você encontrar. Então, a igreja que vai entrar no céu. Então, a gente une todo mundo ali e vem caravana de todos os estados, pessoas de outros países, de todo tipo de igreja. E nós fazemos uma concentração dentro de um congresso que tem transformado centenas e centenas de pessoas. São quantos dias? São 5 dias. O senhor já tem alguns nomes confirmados que o senhor pode adiantar? Tem alguns, mas quem faz esse fechamento todo é a minha esposa e a Já equipe. falta. É eu, A filho. entrada é gratuita? A entrada é gratuita. Março do ano que vem.
Março do ano que Cabem vem. quantas pessoas lá? 10 mil pessoas. Então você já fica ligado aí nas redes sociais do pastor Leonardo Salles. Isso. Porque quando começar a divulgação, pra você não perder. Segue lá, hein, povo. Leonardo PTM. Pastor, agora vamos falar de planos para o futuro, né? Além da expansão da IPTM, o que o senhor mais planeja para o seu futuro, o que o senhor almeja para o seu futuro, o que está nos seus planos? Saúde mental. Porque a gente fala tanto do crescimento, as pessoas pensam que crescer é fácil, e não é. Porque não é só ali abrir uma igreja, ele trata de ser humano, de vida. A igreja acaba sendo um lugar para tratar de pessoas que às vezes chega quebrada, amargurada, problemática, para ser tratada e gerar um resultado. Então, eu nesse momento, a gente abriu muita igreja uma do lado da outra, 33 igrejas abriu, nesse momento nós vamos inaugurar outras, mas eu estou num momento de consolidação, para preparar pessoas, gerar, porque o mais difícil não é abrir uma igreja, é gerar pessoas para tomar conta, porque senão divide a visão. É como se fosse um McDonald's vendendo Bob's, em nome de IPTM, mantém a visão da IPTM, não segue o segmento, tem que estar no mesmo espírito, tem que viver no mesmo cenário, porque senão divide e o reino dividido não subsiste, né? Então eu acho que nesse momento também eu preciso administrar meu tempo, porque o meu tempo fica tão... que eu me cobro muito. Então eu tenho que ser o pastor, eu tenho que ter um momento de pastorear, eu tenho que ser um momento de ser profeta, eu tenho que ter o meu momento de busca, eu tenho que ser marido, eu tenho que ser filho, eu tenho que ser pai, e quase não me vejo. Não tem um momento para o senhor? Não tem. Qual o maior milagre que o senhor já viveu? Relacionado a Deus me usando para alguém ou eu mesmo vivendo? Podem ser as duas coisas. Acho que Recife marcou muito meu ministério, quando um homem chegou, eu fui pregar na Assembleia de Deus Madureira, do pastor Eliseu, lá de Recife, e chegou um homem que não andava, não caminhava, e ele fazendo fisioterapia, ele tem todo lado, todo o vídeo, e na hora da revelação, Deus tirou a cadeira, o andador dele, e ele foi curado ali, correu pela igreja, a igreja foi tomada pela glória de Deus. Tem um vídeo de 16 milhões de visualização no meu TikTok, de um garoto chamado Miguel, uma criancinha especial, que teve ataque de convulsão dentro do culto, ele tem convulsão desde quando nasceu, e aí abriu um buraco assim no culto, o pessoal chamando com a avó para pegar o carro e levar ele para o hospital. Tem esse vídeo, eu cheguei na hora, quando botei a mão na barriga dele, que eu gritei o nome dele, saiu uma gosma branca, ele botou para fora assim, e ele voltou na hora ao normal, para a glória de Deus ali, Deus o curou e Deus libertou. Tem muito testemunho de milagre de Deus, de sobrenatural. Amém. E algo que o senhor tenha vivido? Acho que minha vida é um milagre, né? Eu sou improvável, não tinha nada para fazer aqui. Eu não sou fruto da mídia, eu não sou fruto eu não cheguei até aqui por causa que eu preguei num grande congresso, porque eu fui não sei aonde. Pelo contrário, eu venho na contramão de tudo. Porque eu entendo a mente, porque você sabe que eu vim de uma igreja muito rigorosa. Eu falei um pouco da minha história, que eu era muito religioso. Então, eu já pensei como eles pensam. Então, eu imagino a pessoa ver um rapaz jovem. Porque qual é a mentalidade de um pastor? Alguém de idade, com uma barriguinha de cemitério de frango, de terno e gravata, acabando o culto, pegando uma bicicleta, indo para casa, né? Então, a mentalidade das pessoas é assim. Então, você vem aí que se cuida, tem que cuidar da saúde. Eu vou quebrando isso. Eu não quero que os meus filhos sofram, porque eu sofri por causa da religiosidade. Eu quero que meus filhos amem, tenham prazer de ir para a igreja. Que meus filhos tenham prazer de servir a Deus. Não é imposição. Eu tenho muitos amigos meus, muitos amigos que são amigos que eu amo, mas que ainda estão dentro de sistema religioso, que às vezes, por exemplo, você está jogando futebol comigo de bermuda e eu vou postar uma história, eu não posso postar ele. Porque senão o povo vai me julgar. Então eles vivem como bandido sem roubar nada, porque tem que ficar se escondendo. Porque as pessoas vão ver uma bermuda e vão ver a canela dele. Eu não queria saber quem é o maníaco que deseja a canela das pessoas. Porque a bermuda, por uma calça, só esconde a canela. Então, se apaixonou por quê? Foi a canela dela que me... Então as pessoas têm... Então, tipo assim, você vê que as pessoas sofrem dentro do sistema, mas vivem do sistema que não pode mudar. O pastor tem um jeito que eu diria até que é irreverente, né? Que chama atenção também. Isso incomoda alguns outros pastores? Ou, talvez alguns pastores que estejam na mídia há mais tempo, que sejam mais tradicionais, alguma coisa do tipo. O senhor sente que o seu jeito incomoda? Ah, claro, incomoda, né? Porque a gente vai quebrando o sistema. E existe hoje em igreja divisão pra tudo. Existe igreja que pode bater palma, existe igreja que não pode bater palma, existe igreja que se você for pregar, tu tem que tirar a barba. Existe igreja que não precisa. Existe igreja que proíbe a mulher de depilar a perna. Então existe hoje igrejas ainda antigas com muito tipo de sistema dogmático, de muita divisão. Então, automaticamente, a pessoa fala, eu sou crente. Aí pensa que é um só
caminho um só meio. E não é, existe muitas diversificações. Tem igreja que a mulher tem que botar véu, tem igreja que separa do lado direito a mulher senta, do lado esquerdo o homem senta. Então existe igreja para todo tipo de forma de cultuar e etc. Então, automaticamente, uma pessoa que anda com roupão, debaixo de um sol de 40 graus, vê eu com uma camiseta dentro da minha casa, ele vai me criticar. Então as pessoas já têm essa mania, porque no Brasil funciona assim, a pessoa te critica, te analisa para depois chamar. Primeiro ele te criticou. Então as pessoas, isso não é só a minha pessoa, todos nós. Só que quando você tem evidência, tudo se torna público. Mas desde quando você trabalha, alguém olha para você e fala, não fui com a tua cara, achei você cara de marrenta e metida. Aí te conhece e fala, nossa, um amor de pessoa, tá me enganada. Então primeiro julga, primeiro eles vão por aquilo que vê, e eles não conseguem entender a Bíblia, que a Bíblia diz, nem tudo que parece é, nem tudo que brilha é ouro. Então às vezes eu que não pareço um pastor, às vezes tenho mais temor do que muita gente que está parecendo muito, entendeu? Porque já não teme mais. Já teve alguma crítica, seja por pessoa conhecida ou anônima nas redes sociais, assim, que atingiu o senhor de alguma forma? Eu não ligo. Eu vou falar a verdade. Às vezes as críticas que acontecem tenta mais atingir o povo, que é o povo que me ama, vai lá para defender, né? Defender. Ah, eles é o quê? Não fez, você que fez. Aí fica aqui, porque não me atinge. De verdade. Porque eu não sou político, preciso de voto. Eu não sou artista, preciso de ibope. Então, eu sou um profeta e eu sei, a Bíblia diz, se me importasse agradar homens, eu não seria servo de Cristo. Então, tipo assim, se alguém pretende crescer e não está se preparando pro lado ruim do crescimento, porque o crescimento, a unção traz tudo. Atrai aplauso, mas também atrai crítica. Então, a unção de Deus, ela vai fazendo esse crescimento e as pessoas vão falar, vão reclamar, vão criticar. E se você não estiver preparado, o que acontece? Me fala uma pessoa hoje que tem evidência que não sofre um ataque. Uma. Meu irmão, mas é do cantor ao político, ao que for. Então, tem famílias que brigam e param de falar porque um voto no Lula, outro voto no Bolsonaro. Pronto, é um motivo de briga. É um motivo de falar mal. Então tem gente dentro da família que briga porque gosta do cantor e o outro não gosta. Aí tem a mulher gosta do Justin Bieber e o marido tem ciúme do Justin Bieber. Então, existe problema porque as pessoas hoje são muito imaturas. É uma imaturidade, né? É uma infantilidade. A Bíblia diz para você ser como criança na pureza. Paulo vai dizer, tem a pureza de uma criança e o entendimento de adulto. Então, Deus manda você ter a pureza de uma criança, não ser infantil. Então, as pessoas são infantil. Então, as pessoas julgam tudo, falam de tudo. Se você viver em prol das pessoas, você não vive. E detalhe, as pessoas que te criticam depois que morrem param de falar de você. Então, você vai deixar de viver. Em prol dos Não outros. importa agradar a Deus. Quem gosta de mim, amém. Quem não gosta também, eu oro por você da mesma forma e gosto de você. É isso, chegando ao Nath. fim. Estamos chegando ao fim. Pastora, a gente vai fazer agora um ping-pong. A gente te pergunta uma coisa. Eu sou bom no ping-pong de Você é verdade. bom? No ping-pong de verdade. Aí eu não sei não, mas no ping-pong de verdade eu sou bom. Não, mas aí a gente faz uma pergunta, você devolve rapidinho pra gente. Seu personagem favorito da Bíblia sem ser Jesus? Paulo, Versículo favorito. Jó 8:7. Seu livro da Bíblia favorito? Provérbios. Agora eu que não consigo pegar. Aí no ping-pong! Aí, ô, minha bolinha. Aí já venceu. Quem é o pastor Leonardo Salles? Um servo de Deus. Um sonho que ainda quer realizar? Morar nos Estados Unidos. Um sonho realizado. Ganhei. A entrada da Copa do Templo da Catedral de Oswaldo Cruz. Um personagem da Bíblia que o senhor passaria longe, que o senhor não gostaria de esbarrar. Não vale Judas. Eu ia falar Judas da hora que você falou. Não. É por isso que eu falei que não vale Judas. Alguém que É aquele que tu fala assim, pô, esse cara aqui da Bíblia, passo. Não tô a fim de esbarrar com ele. Caim que tá matando os irmãos, né? É um pregador que seja referência pro senhor. Marco Feliciano. Um evento da Bíblia que o senhor gostaria de ter presenciado? Um monte de transfiguração. Ninguém nunca falou isso. Muito bom, pastor. Uma qualidade e um defeito do senhor. Sincero e sincero. Eu acho que a minha sinceridade é uma qualidade e sinceridade vira um defeito. Porque eu falo tudo que eu penso, eu não sou personagem, eu sou eu de verdade, tanto no Instagram como eu tô. Então, se eu tô bem no dia, eu falo bem. Se eu tô estressado, eu acho que eu sou muito transparente. Por mim, a Nath pode finalizar com a... Eu gosto de finalizar perguntando o que o senhor vai falar quando encontrar com Jesus. Primeira coisa que eu falar, que eu amo e eu amo servir. Porque eu acho que existem pessoas que adoram a Deus porque Ele é Deus. Ele é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Ele é Senhor dos senhores. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então eu adoro porque Ele é Deus. Mas servir
é um privilégio. Tem gente que ama a Deus, mas não serve como o Senhor, porque servir é renunciar à vida. Renunciar, eu tenho 33 anos de idade. Eu tenho que renunciar a muita coisa na minha carne e não é fácil. Porque enquanto nós estivermos dentro desse corpo corruptível, nós vamos lutar contra o nosso eu. Meu maior inimigo não é o diabo, não. Meu maior inimigo sou eu. Então lutar contra mim todos os dias não é fácil. Mas eu falo que a melhor escolha, o que aconteceu na minha vida é saber de servir esse Deus. Então acho que a primeira coisa que eu falaria para Jesus é falar assim, eu faria tudo de novo, eu faria melhor, eu tentaria dar o melhor porque eu amo servir a Deus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor. Eu que agradeço. O nosso convite, foi muito bom ouvir o senhor. Eu amei conhecer mais da sua história também. O senhor é engraçado. Eu me segurei muito aqui. Mas é um homem de Deus e que Deus continue usando a sua vida, que a IPTM cresça para a glória e honra dele. E você que está nos assistindo, deixa aqui nos comentários o que achou. Quem o senhor gostaria de ver aqui no Pode Crer? Pastor Renan Lopes. Anotado, tá? Porque a gente vai atrás das pessoas que vocês sugerem. Muito obrigada mais uma vez. Você, fique aqui porque a gente vai postar cortes, o podcast inteiro no Instagram. Indica para um amigo. TikTok, indica para um amigo, compartilha bastante o nosso canal e se inscreva também. Porque Pode deixar o convite para o pessoal ir para a IPTM? Com certeza, pastor. Você que está afastado do caminho do Senhor e você que está fora da igreja, nunca aceitou Jesus, o lema da IPTM é trazer de volta os que se perderam, ganhar os que nunca foram e tomar cuidado com aqueles que acham que são. Então, no nome de Jesus, a porta está aberta, nós queremos cuidar de você. Vem fazer uma visita. E o convite é para um dia só. Vem fazer uma visita. E se você, numa visita, não foi impactado pelo poder de Deus, você não precisa voltar. E eu quero ser o primeiro a te receber. Vai lá no nosso culto. Toda quinta-feira eu estou ali em Oswaldo Cruz, Rua João Vicente, 741. Inclusive, hoje eu vou estar lá. Hoje, que no caso é quinta, né? Hoje é quinta-feira. Rua João Vicente, 741, de frente para a estação de trem de Oswaldo Cruz. Não tem erro. Antigo Toque Campainha. Eu espero você. Quero te dar um abraço lá. É isso. Obrigada, pastor. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Beijo e até o próximo episódio.